E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Quando as luzes do mercado da bola pareciam já ter se apagado para mais uma janela aparentemente previsível, um vídeo misterioso começou a circular nas redes sociais do Santos, exibindo apenas as sombras da tradicional Vila Belmiro ao entardecer e, ao fundo, uma voz grave falando em alemão, algo incompreensível para a maioria dos torcedores brasileiros, mas que imediatamente despertou a curiosidade dos mais atentos e provocou uma onda de especulações que tomou conta das redes em questão de minutos, levantando questionamentos sobre quem poderia ser o protagonista do anúncio que estava prestes a abalar as estruturas do futebol sul-americano. Em questão de horas, a curiosidade se transformou em frenesi quando os rumores passaram a apontar para um nome que simplesmente ninguém ousaria imaginar vestindo a camisa branca do Peixe: Thomas Müller, ídolo absoluto do Bayern de Munique, campeão do mundo com a Alemanha, dono de uma das carreiras mais vitoriosas do futebol europeu e símbolo máximo de uma geração que marcou época no cenário internacional, agora supostamente acertado com o Santos em uma operação que desafiava qualquer lógica convencional do mercado. Enquanto jornalistas especializados tentavam apurar informações mais concretas, perfis ligados ao clube começaram a lançar pistas ainda mais instigantes, publicando imagens estilizadas da camisa santista com detalhes em vermelho e preto, cores que imediatamente remeteram à Alemanha, adicionando combustível a uma narrativa que já estava incendiando a imaginação dos torcedores, que passaram a debater em massa se aquilo era uma jogada de marketing ousada ou, de fato, o prenúncio de uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. O choque foi oficialmente confirmado quando, em uma transmissão ao vivo que bateu recordes de audiência nas plataformas digitais do clube, o presidente do Santos, visivelmente emocionado, apareceu ao lado de um telão que exibia momentos icônicos da carreira de Müller. Após uma breve pausa dramática, anunciou em alto e bom som que o camisa 25 do Bayern de Munique agora era o novo reforço do alvinegro praiano, desencadeando uma explosão de comentários, reações e compartilhamentos que transformaram aquele anúncio em um dos eventos mais comentados do mundo esportivo nas últimas décadas. A chegada de Thomas Müller ao Santos representa não apenas um impacto esportivo sem precedentes, mas também um verdadeiro terremoto cultural, financeiro e midiático, já que a vinda de um jogador desse calibre para o futebol brasileiro rompe completamente com a lógica tradicional de destinos mais comuns como Arábia Saudita, Estados Unidos ou até mesmo clubes menores na Europa, demonstrando uma mudança radical na estratégia santista e uma ambição que parecia adormecida desde os tempos em que Pelé transformava a Vila Belmiro no centro do mundo. Em sua primeira declaração como jogador do Santos, Müller demonstra uma mistura curiosa de entusiasmo e reverência, afirmando que sempre teve grande admiração pela história do clube, pela mística de Pelé, Neymar, Robinho e tantos outros ídolos que vestiram a camisa branca, e que via na mudança para o Brasil não apenas uma oportunidade futebolística, mas uma experiência de vida que desejava viver antes de encerrar sua carreira, algo que chamou de uma aventura romântica no futebol mais bonito do planeta. A diretoria santista, por sua vez, revelou que as negociações vinham sendo conduzidas em absoluto sigilo há meses, com a participação direta de investidores internacionais e até mesmo de ex-jogadores do clube que atuaram na Europa e ajudaram a criar a ponte de diálogo com o staff do atleta, enfatizando que a contratação não se tratava de um capricho momentâneo, mas de um projeto estruturado para recolocar o Santos no protagonismo global, tanto dentro quanto fora de campo. Segundo pessoas próximas ao clube, Müller ficou fascinado com a ideia de atuar no estádio onde Pelé construiu sua lenda, demonstrando curiosidade sobre a cultura brasileira, o estilo de jogo mais solto e criativo, e principalmente com a possibilidade de atuar como líder técnico e mentor de jovens promessas da base santista, algo que pesou de forma decisiva em sua escolha de abrir mão de outras propostas financeiramente mais vantajosas. O impacto da contratação foi tamanho que, poucas horas após o anúncio oficial, o Santos já havia registrado um aumento exponencial no número de seguidores em suas redes sociais, alcançando novos patamares de engajamento em mercados como Alemanha, Áustria, Suíça e outros países europeus onde Thomas Müller construiu sua imagem de referência, além de gerar uma corrida desenfreada por camisas personalizadas, que rapidamente esgotaram os estoques nas lojas físicas e virtuais.
Em termos esportivos, a chegada do alemão também abre uma infinidade de possibilidades táticas para o treinador santista, que passa a contar com um jogador extremamente inteligente, versátil, capaz de atuar como um meia ofensivo, segundo atacante ou até mesmo mais avançado, sendo reconhecido mundialmente por sua leitura de jogo, posicionamento único e capacidade de decidir partidas nos momentos mais delicados, algo que o Santos vinha carecendo nos últimos anos. Torcedores mais antigos não escondem a emoção ao afirmar que sentem, pela primeira vez em muito tempo, uma energia semelhante à dos grandes tempos, quando a Vila era sinônimo de espetáculo e inovação, e agora observam em Miller uma espécie de embaixador moderno daquela mesma ousadia, alguém que chega não apenas para jogar futebol, mas para resgatar a identidade e orgulho de uma nação santista que vinha sofrendo com campanhas irregulares e incertezas administrativas. Nas ruas de Santos, o impacto do anúncio foi imediato, com bares, restaurantes e pontos turísticos lotados de torcedores e curiosos querendo vivenciar, ainda que simbolicamente, a chegada de um astro internacional à cidade, transformando a rotina local em um verdadeiro espetáculo coletivo, no qual cada conversa, cada sorriso e cada expectativa se conectavam ao mesmo sentimento. Algo histórico estava acontecendo diante dos olhos de todos. Mesmo entre torcedores de outros clubes brasileiros, a reação foi de surpresa e respeito, reconhecendo que a vinda de Miller para o futebol nacional eleva consideravelmente o patamar da liga, aumenta a visibilidade internacional do Brasileirão e reacende uma discussão que há muito parecia esquecida sobre o protagonismo do Brasil no cenário mundial, agora não apenas como exportador de talentos, mas como destino desejado por estrelas consolidadas. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Especialistas em marketing esportivo já classificam a operação como uma das mais inteligentes dos últimos tempos, destacando que o retorno financeiro institucional pode ultrapassar em muito o investimento realizado, pois a presença de Miller no Santos abre portas para novos patrocinadores, acordos internacionais, amistosos globais e até mesmo um possível retorno do clube às grandes competições continentais com uma nova aura de respeito. Dentro do elenco, a notícia foi recebida com uma mistura de incredulidade e entusiasmo, já que muitos jogadores cresceram assistindo Miller disputar Champions League, Copas do Mundo e grandes clássicos europeus. E agora terão ao seu lado nos treinos e jogos alguém que sempre esteve em outro patamar de realidade, o que naturalmente eleva o nível de competitividade e profissionalismo em todos os setores do clube. A comissão técnica também reconhece que trabalhar com um atleta desse calibre exige responsabilidade e inteligência, pois além de suas qualidades técnicas, Miller traz consigo uma bagagem tática gigantesca, uma mentalidade vencedora e uma ética de trabalho que pode servir como referência diária para os mais jovens, criando um ambiente de aprendizado contínuo dentro do CT. Embora alguns críticos apontem a idade de Miller como um fator de risco, a diretoria santista rebate com firmeza, lembrando que o alemão sempre se destacou não apenas pela força física, mas principalmente por sua inteligência de jogo e preparo mental, o que lhe permite manter alto rendimento mesmo em fases mais maduras da carreira, além de um histórico invejável de cuidados com o corpo e a preparação. Em entrevistas na Alemanha, ex-companheiros de equipe demonstraram surpresa, mas também admiração pela coragem de Miller em buscar um novo desafio em um contexto completamente diferente, ressaltando que essa decisão revela muito sobre sua personalidade inquieta, sua paixão pelo futebol em sua essência mais pura e sua vontade de escrever um capítulo alternativo e ousado em uma carreira já marcada por feitos extraordinários. O projeto apresentado pelo Santos envolve não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a participação ativa de Miller em ações sociais, projetos comunitários e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do futebol na base, reforçando a imagem do clube como uma instituição que vai além das quatro linhas e utiliza o esporte como ferramenta de transformação social, algo que teria tocado profundamente o jogador durante as conversas iniciais. Há também rumores de que a chegada de Miller poderia ser apenas o começo de uma nova fase de investimentos estratégicos, na qual o Santos passaria a mirar outros nomes internacionais, aproveitando o efeito dominó causado por essa contratação histórica, sinalizando para o mundo que o clube voltou definitivamente ao jogo grande do futebol global e não pretende mais atuar como mero coadjuvante. Com a camisa santista,
Thomas Miller já surge como novo símbolo de uma era de reconstrução, coragem e reinvenção, representando um elo entre a tradição gloriosa do passado e a ousadia ambiciosa do futuro, despertando em cada torcedor a sensação de que, finalmente, o gigante adormecido está abrindo os olhos e caminhando novamente em direção ao seu lugar de direito entre os maiores do planeta. O impacto psicológico dessa contratação é tão profundo que mesmo antes de sua estreia oficial em campo, já se percebe uma mudança de postura no clube, na maneira como jogadores, dirigentes e torcedores se comunicam, se comportam e projetam o amanhã, pois a presença de uma estrela internacional parece ter reacendido a chama da confiança, que estava quase se apagando nos corações santistas. Em entrevistas exclusivas, Miller demonstrou estar ciente da pressão e da expectativa, mas afirmou que vê isso como um privilégio, não como um peso, deixando claro que não veio ao Brasil apenas para encerrar sua carreira de forma confortável, mas para competir, vencer, inspirar e, quem sabe, ajudar o Santos a viver novamente noites inesquecíveis em competições nacionais e internacionais. A imprensa mundial, atenta a cada detalhe desse movimento inesperado, passou a destacar o Santos em suas capas, portais e programas esportivos, recolocando o clube no centro das atenções globais e fazendo com que uma nova geração de fãs pelo mundo inteiro voltasse seus olhos para a história rica e fascinante do time que revelou Pelé ao planeta. Enquanto isso, os torcedores contam os dias para a apresentação oficial de Miller na Vila Belmiro, que promete ser um espetáculo à parte, com o estádio lotado, homenagens históricas, presença de ídolos do passado e uma atmosfera carregada de emoção, como se cada canto do estádio estivesse sendo preparado para testemunhar o nascimento de uma nova lenda em preto e branco. As expectativas para sua estreia são igualmente grandiosas, com ingressos já disputados a preços altíssimos no mercado secundário e a promessa de uma audiência recorde, transformando uma simples partida em um evento de dimensão internacional, no qual todos querem estar presentes, seja nas arquibancadas, diante da televisão ou acompanhando pelas redes sociais. Dentro desse cenário quase cinematográfico, o Santos escreve um novo capítulo de sua história, provando que o futebol ainda é capaz de surpreender, quebrar padrões e reacender paixões, e que quando ousadia, tradição e visão de futuro se encontram, surgem histórias capazes de atravessar fronteiras e desafiar qualquer previsão racional. Assim, a chegada de Thomas Miller ao Santos não é apenas uma contratação, mas um marco simbólico de que o clube decidiu reescrever seu destino com tinta forte, desafiando o mundo a olhar novamente para a Vila Belmiro como um palco de grandes sonhos, reencontros improváveis e revoluções silenciosas que começam com uma bola rolando sobre a grama. E agora, com o eco dessa notícia ainda reverberando pelos quatro cantos do planeta, resta apenas uma certeza: nada mais será como antes. Pois quando o impossível se torna realidade, o futebol deixa de ser apenas um jogo e volta a ser, como sempre foi em seus dias mais mágicos, uma poderosa máquina de criar histórias que eternizam momentos, nomes e paixões em uma memória que nunca se apaga. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.